Não. É possível. É possível. Filipenses capítulo 1. Nós estamos na série Viver é Cristo. Esta é a 5ª pregação dessa série. Nós já vimos o Cristo crucificado, a glória de Deus na face de Cristo. Cristo é melhor que tudo. Cristo é a vida. E hoje nós vamos ver, o título é Morrer é Cristo. Na semana passada nós vimos nesse texto o enfoque que Paulo diz que viver é Cristo. Hoje nós vamos ver quando ele diz também que morrer é lucro. Vamos tentar entender por que ele dá essa declaração escandalosa, né? Vamos ler o texto. Filipenses capítulo 1, versos 20 a 24. Diz assim: minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. Vamos orar. Senhor Deus, eis a tua palavra, Senhor, fale aos nossos corações em mais um domingo. Usa-me por tua graça em mais um domingo, Senhor, para possamos de fato, Senhor, descobrir o que é viver Cristo. Como que, se de fato eu vivo Cristo e Cristo vive em mim, tudo na minha vida muda. E como vamos ver, inclusive a minha forma de me relacionar com a morte. Abre os olhos do nosso coração e os ouvidos do nosso coração para que possamos ver e ouvir a tua voz para a glória do Senhor. Hoje nós vamos ver, vou tentar explicar do porquê dessa que para mim é uma das declarações mais surpreendentes que alguém poderia dizer. Eu vou tentar explicar o porquê. Verso 21, Paulo diz: porque para mim o viver é Cristo, vimos isso semana passada, e o morrer é lucro. Morrer é lucro. Essa declaração não é uma declaração muito fácil da gente falar. Morrer é lucro. Porque viver é Cristo, a gente até entende. Mais fácil, comparado com essa outra declaração. Porque a maioria das pessoas gostam de viver, né? Então, para quem já gosta de viver, quando encontra Cristo, e esse Cristo que temos visto nas últimas semanas, dizer viver é Cristo, viver para Ele, é mais fácil de compreender. Porque para uns até, vamos dizer assim, Cristo torna a vida ainda melhor. Podemos dizer assim, de certa forma, né? Porque não tem como falar que somente quem conhece Cristo ama viver. Tem pessoas que não conhecem Cristo e que amam viver, né? Que amam viver. Naquele programa de entrevistas que eu mencionei semana passada, o Provocações, com o Antônio Abunjara, na verdade, depois que ele morreu em 2015, né? Acho que 3 anos depois, quem assumiu é o Marcelo Taz. Não sei se vocês se lembram dele. Um careca de óculos que fez Castelo Rá-Tim-Bum. Nem sei quantos anos que ele tem, porque ele já tinha aquela aparência, aquela idade quase lá no Castelo Rá-Tim-Bum, e o cara existe até hoje. CQC, não sei se você lembra do CQC e tal. Ele que assumiu, só que o nome mudou um pouco, o nome agora é Provoca. E ele entrevistou o Jô Soares, lembra do Jô Soares? Ele faleceu? Não lembro agora, faleceu, né? Ele entrevistou o Jô Soares. E no final, quando ele pergunta o que é a vida para o Jô Soares, né? O Jô Soares diz: eu não faço a mínima ideia. Só que, mesmo não sabendo o que é a vida, o Jô Soares diz assim: mas eu sou
completamente, ele usou uma outra palavra, mas o sentido é mais ou menos esse. Eu sou completamente contra o suicídio. Então eu não sei descrever o que é a vida, mas eu sou veementemente contra o suicídio, contra você abrir mão dela. Né? Então, Jô Soares, até onde eu sei, nunca se converteu, nunca conheceu Cristo como nós o conhecemos e buscamos conhecê-lo. Então, você não precisa conhecer Cristo para achar a vida boa, para achar a vida digna de viver, né? Para dizer que é muito melhor estar vivo do que morto, né? Mas o que Paulo diz é que não só viver é Cristo, que o Cristo é a própria vida, mas Paulo também diz que morrer é lucro. Morrer seria lucro. Então, como assim? Como que pode uma pessoa chegar a ponto de falar que morrer é lucro? E lucro, você sabe que é um ganho maior. Lucro, podemos dizer que é algo melhor, é algo que vai além. Como assim Paulo está dizendo que morrer é lucro? E para a gente entender um pouco do peso que tem essa declaração, porque ele não estava dizendo isso sentado num sofá escrevendo a carta. O contexto dos Filipenses, da carta aos Filipenses, Paulo estava preso. Paulo teve preso em várias ocasiões e Paulo estava preso. Aí o pessoal discute se essa prisão que ele estava preso quando escreveu Filipenses era em Cesareia ou era em Roma, enfim, não precisamos nos atentar a esses detalhes. O fato é que ele estava preso. E quando nós lemos toda a carta, ou só o primeiro capítulo, se a gente ler os versos anteriores, a gente vai ver que Paulo estava suspeitando de que havia a possibilidade dele morrer. Havia a possibilidade dele ser morto. Como de fato ele foi. E aqui não estudei o suficiente para saber se foi já nessa prisão ou se foi em Roma. Em Roma ele morreu de fato, preso. Né? Então se foi em Roma, ele não só estava suspeitando de que poderia morrer, mas de fato no fim ele morreu, ele perdeu a cabeça, ele foi decapitado. Então aqui, se você ler a carta aos Filipenses, você vê que ele já estava com essa suspeita. Ele não tinha certeza se ele ia ou se não ia, mas ele já estava suspeitando de que ele poderia ser morto, de que ele poderia morrer. E é diante dessa possibilidade diante dele estar preso por causa da pregação do Evangelho e diante da possibilidade dele morrer preso ali, é que ele diz... aí você vai entender, a minha ardente expectativa é que a minha expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Ele preso, ele suspeitando de que poderia vir a morrer, ele vira para os filipenses para encorajá-los, porque é uma carta de encorajamento. Ele preso, suspeitando de que iria morrer, ele escreve uma carta encorajando os cristãos de Filipos, dizendo, olha, a minha expectativa, a minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas como eu sempre tenho confiado no Senhor, agora também, Cristo será engrandecido, exaltado por minha vida, quer pela vida, quer pela morte. Olha o que Paulo está dizendo. Cristo, de qualquer jeito, o que eu tenho certeza é que ele vai ser engrandecido, ele vai ser exaltado. Seja eu continuando vivo, seja eu morrendo. E aí ele diz, porque para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. O que leva um cara a dizer que para ele viver ou morrer, para ele tanto faz, de certo sentido? Na verdade, ele diz que não é tanto faz. Ele diz, viver para mim é bom. Porque ele inclusive diz, se eu continuar vivo, eu poderei colher frutos entre vocês, eu poderei continuar pregando o evangelho, eu poderei continuar edificando vocês, treinando vocês, sendo usado por Deus para cuidar de vocês, para alimentar vocês espiritualmente, então eu poderia colher fruto. Só que, então seria bom eu permanecer vivo. Mas ele diz, mas morrer seria lucro. Ou seja, morrer seria ainda melhor. O Paulo era doido, ele tinha muitos motivos concretos para dizer isso. E antes de tentar, pelos seus outros escritos, falar sobre o porquê que ele possa ter dito isso e por que ele foi capaz de dizer isso, eu quero falar do assunto da morte de modo geral. Porque não é todo mundo que teria a ousadia de dar essa declaração.
morrer é lucro. Mínimas as pessoas que teriam essa ousadia. Por quê? Porque talvez você já ouviu isso em pesquisas e em sites. O medo da morte é um dos maiores medos da humanidade. O medo da morte é o top 3 dos maiores medos da humanidade. Na verdade, existe até uma palavra para descrever as pessoas que têm medo da morte, que é, não sei se eu vou pronunciar certo, tá? Não ouvi ninguém dizendo ela, tanatofobia. Tanatofobia, e aí eu vou ler a descrição que eu achei na internet. É a fobia específica relacionada ao medo da morte. A pessoa tanatofóbica costuma ter pensamentos recorrentes, intrusivos, obsessivos e aterrorizadores em relação ao tema da morte. Envolve tanto o pavor de morrer e de que alguém importante venha a falecer, como as incertezas sobre quando, como a morte ocorrerá e como será o depois. Descrição da internet. Então existe a tanatofobia, que é o medo excessivo, a preocupação excessiva, a pensamento recorrente, intrusivo, obsessivo, até aterrorizante em algumas pessoas quando o assunto é morte. Então, ela não só ela tem fobia, pavor, medo quando o assunto de morte surge, mas também ela, por si mesma, ela tem uma fobia tão grande com relação à morte que vez ou outra ela está pensando na morte. Já viu aquela expressão, o que você está pensando, fulano? Está pensando na morte da bezerra? No caso, algumas pessoas estão pensando na sua própria morte. E aí, como diz a descrição aqui, tanto a morte dela, quanto a morte de alguém querido. Já viu aquelas pessoas que qualquer arrepio, qualquer coisinha, não, estou com a sensação de que alguma coisa ruim vai acontecer, e às vezes ela não pensa nela, mas em alguém. Então, eu estava trabalhando com um rapaz da empresa essa semana, e aí ele ligou para a mãe dele, e aí papo vem com a mãe dele, ele falou sobre um tio dele lá, conversaram sobre um tio. E aí, na hora que ele desligou o telefone, diz ele que... Aí ele começou a falar comigo, que rapaz, eu falando com minha mãe sobre esse tio meu, nunca me bateu essa sensação que eu tô sentindo aqui agora. Uma sensação, sei lá, estranha com relação a ele. Vou tentar ligar para ele. Tentou ligar para ele, não atendeu. Tentou umas 2, 3 vezes, não atendeu. Aí aumentou, você imagina. Não, rapaz, tô sentindo aí, eu até falei, vamos orar por ele, né? Tal. Vamos ver se estiver acontecendo alguma coisa, o Senhor vai guardar e vai ter misericórdia e tal. Aí depois ele retornou, o telefone, a ligação, ele ficou mais tranquilo. Mas é isso. Às vezes qualquer coisinha é suficiente para a pessoa ficar pensando ou na morte dela ou na morte de outra pessoa querida. E isso de forma excessiva. E tanto no caso da chegada da morte ou da morte de alguém, como as incertezas de quando vai acontecer, porque que todos morreremos, isso é um clichê óbvio e é verdade. Todos morreremos um dia. Mas aí a pessoa começa a pensar excessivamente de quando isso acontecerá, como isso acontecerá e o que vai acontecer depois. E aí, essas são os tanatofóbicos. Agora, Hebreus 2,15, inclusive, o autor de Hebreus fala sobre pessoas que, pelo pavor da morte, estão sujeitas à escravidão por toda a vida. Hebreus 2,15, vou voltar nesse texto daqui a pouco, o autor fala sobre pessoas que têm pavor da morte e que por causa desse pavor da morte, elas se tornam escravas durante toda a vida. Então o medo da morte pode ser tão grande em nós que nos leva a viver uma vida escravizante. Porque aquilo em que mais domina os seus pensamentos te escraviza. Certo? Qualquer coisa que tome excessivamente os seus pensamentos, que não seja Cristo, vai te escravizar. Vai te escravizar. 1 Coríntios 15, 26, Paulo diz assim, o último inimigo a ser destruído é a morte. O cristianismo, ele é claro ao nos dizer que, de fato, a morte é um dos nossos inimigos. Na verdade, Paulo chama ela de o último inimigo a ser vencido. Então, por essas e outras, é que, de fato, muitos de nós vivemos com medo da morte. E se não temos a tanatofobia, quando alguém morre, ou acontece algo com a gente,
um aperto no coração, algo nesse sentido, a gente sempre, uns mais, outros menos, a gente pensa, eita, será que chegou, será que vai chamar minha senha, né? Agora, meu próximo ponto é, por que temos medo da morte? Por que nós temos tanto medo da morte? O medo da morte, nós poderíamos dizer, e eu vi até matérias falando sobre isso, que o medo da morte, ela parte muito da incerteza. No que diz respeito à morte, nós temos poucas certezas na vida. E eu pensei em algumas perguntas que nos ajudam a entender por que nós temos medo da morte. A primeira delas é, o que acontecerá após a vida? Existe algo além dela? Essa é uma das perguntas que quando se fala de morte, vez ou outra ela vem. É difícil você falar do assunto de morte sem pensar nisso. O que acontecerá após a vida, né? Quando a morte chegar? Será que tem vida após a morte? E esse é um dos grandes dilemas da humanidade que até hoje persiste e encontram teorias de todos os tipos para falar dela. Mas uma das coisas que gera esse medo da morte é que poucos de nós respondem a essa pergunta com certeza absoluta. A vida é tudo que temos? Morreu, acabou, como muitos ateus acreditam, acabou, apaga e você não tem mais consciência de nada. É como se você nunca tivesse existido, sua existência acabou. E para algumas pessoas pensam, o quê? Depois que eu morrer, ter mais vida? Não, então eu não quero morrer, não. A segunda pergunta é, qual será o nosso destino após a morte? Será o céu ou o inferno que os crentes tanto falam? Será que eu vou ter outras vidas para pagar pelos maus que eu fiz nessa vida? Que é o que os espíritas acreditam e outras religiões. Será que de fato tem esse céu ou inferno que os crentes pregam? Ou será que, como aqueles que acreditam em reencarnação, será que eu vou, quando eu morrer essa vida, eu vou reencarnar em outra para ou me evoluir, me tornar cada vez melhor, a minha melhor versão, ou eu vou voltar numa nova vida para pagar pelos meus erros e pelos meus pecados? E aí, principalmente se você, na sua mente, tem mais débito do que crédito, aí o medo... Terceira pergunta, será que a minha vida foi boa o suficiente? Então tá, se tem alguma coisa depois dela, se é esse céu, o inferno, ou se é essa reencarnação, será que a minha vida foi boa o suficiente? Ou como os crentes gostam de dizer, será que haverá um juízo final mesmo? Eita! Será que vai ter um Deus mesmo que vai me julgar pela forma que eu vivi? E se haverá juízo final, será que eu tive uma boa vida mesmo? Será que é só eu que acreditava que eu era uma boa pessoa ou eu fui uma boa pessoa mesmo? Como é que será esse acerto de contas, né? Esse famoso acerto de contas. E aí, o autor de Hebreus diz assim, Hebreus 9:27, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Eita, ainda vem os crentes com esse texto, que diz que a Bíblia afirma que depois da morte vai haver um juízo. Tem muitos que não conseguem, não têm coragem de ler Apocalipse, porque Apocalipse, vários capítulos mostram esse acerto de contas. Eita, se esses crentes estão certo mesmo, se essa Bíblia deles está certa, então vai ter um acerto de contas. Eita, e aí é que me pega então. Será que... E como é que vai ser minha vida? Como é que... E aí eu mandei um vídeo agora há pouco, eu estava preparando a pregação para vocês lá no grupo, não sei se vocês viram, é uma cena de uma série em que a mulher morre, e aí ela chega naquele espaço, naquele meio termo entre a vida e a morte, entre o destino dela final. E aí um dos espíritos da morte, que aquele cara lá é um dos espíritos da morte, põe ela sentada na frente dele e tem uma balança. Chegou a ver? Tem uma balança na frente. E aí na balança de um lado tem uma pena branca. E aí ela senta e ele vai enfiar a mão no coração dela para tirar. No que ele estica a mão assim, ela bate na mão dele. E aí ela já entende, né? Não explica muito, você entende vendo a cena. E ela bate na mão dele e ele fala, eu preciso tirar o seu coração. E ela diz assim, para comparar com a pena, já sei o que vai acontecer. E ela pesa assim o lado do coração.
Ela diz assim: eu vivi a minha vida boa e má, mas com certeza não foi mais leve do que a pena. E se de fato existir isso? E se de fato Deus usar uma balança e uma pena do outro lado, e a pena representando ali, que eu imagino, a pureza, né? Ou a qualidade de vida, a santidade, vamos dizer assim, da vida. E se o meu coração for tirado do meu peito para poder ser pesado na balança? Será que eu, como aquela mulher, eu diria, não precisa nem pesar? Não precisa nem pesar? Será que eu terei uma meta e, eita, será que eu já bati essa meta? De mais coisas boas do que as ruins, porque tem crença, tem gente que crê nisso, que entre as coisas boas e ruins, o negócio é, no final das contas, as coisas boas ser mais do que as ruins. Quarta pergunta: se a morte for o fim de tudo mesmo, a vida tem sentido? Porque aqui é outra pergunta, até filosófica. Se com a morte acabou mesmo, essa vida então tem sentido? Se quando morrer, acabou, eu só vou existir na memória dos que ficaram, e eu não terei mais memória, e tudo que eu fiz vai acabar. Como disse Salomão em Eclesiastes, tudo que eu lutei e me esforcei para construir vai ficar para outro. Eu não vou levar e vai ficar para outro. E aí? Aí Salomão diz, essa vida então é ilusão. É vaidade, não tem sentido. Paulo diz em 1 Coríntios 15, 32, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Paulo diz isso em Coríntios, ele falando da ressurreição. Mas se não tem ressurreição, se com a morte acabou, então vamos comer e beber, porque amanhã a gente vai morrer. Ou seja, vamos aproveitar a vida, carpe diem, uma expressão em francês, se não me fala a memória. Se não é francês, eu passei vergonha. Vamos aproveitar a vida, porque é tudo que temos. E aí a gente tem que concordar com o Antônio Abunjara. A vida é uma causa perdida mesmo, pô. A vida é uma causa perdida. E aí é que tem implicações nisso no nosso modo de viver. E aí, ser bom ou ruim não faz sentido. Que diferença vai fazer eu ser bom ou eu ser ruim? Que diferença? Se a morte acabou, que diferença tem eu que busco viver uma vida certinha e o cara que é um pedófilo, que é um estuprador, ou um bandido, ou um traficante que fica tirando vida de outras pessoas? Que diferença, no fim das contas, tem a minha vida com ele? Se acabou, se morreu. Por que então que eu vou escolher uma vida certinha e não vou fazer, às vezes, o que me passa pela cabeça, o que me dá vontade de largar para lá? A quinta e última pergunta na verdade, não é uma pergunta, é uma afirmação, né? Porque nós temos medo da morte porque ela é um fato, uma certeza absoluta. Isso daí, a discussão é se tem algo depois ou o que acontece depois. Mas que a morte virá, ela virá. Esse mesmo texto de Hebreus 9, 27 está claro nisso, nós cremos nisso. Que diz, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Então, Deus ordenou. Outras traduções trazem, ao homem está destinado a morrer uma única vez. Então a morte é certa. Nós cristãos concordamos com isso. A morte é certa. Só que nós cremos numa única morte, por isso não cremos em reencarnação. É uma única morte, mas ela é certeira. Um dia vai acontecer. Um dia todos nós morreremos. E é diante desses dilemas, dessas discussões, que eu pus aqui num tom leve, mas para muitos isso é apavorante, é que quando a gente lê a declaração de Paulo, a gente se surpreende, porque ela é totalmente contrária ao senso comum. Porque, como eu disse, o problema, e aí os psicólogos e tudo mais concordam, que uma das bases do medo da morte é a incerteza. Olha, como que você responde essas perguntas? Você já parou para pensar nesses dilemas, nessas perguntas? Como que essas respostas acontecem na sua cabeça? Ou você não pensa nisso? Ou nunca pensou nisso? E você quer ver pensar? É em velório. Em velório a gente pensa. Em velório a gente pensa. É por isso que o autor de Eclesiastes, Salomão, diz que é melhor ir numa casa onde há luto do que numa onde há banquete. Porque na casa onde há luto, os vivos aplicam aquilo ao coração. O que ele está dizendo em outras palavras? É melhor ir na casa onde há luto, porque é ali, diante do luto, que você reflete sobre a vida.
Você reflete sobre a morte e sobre a vida. Em alguns casos a gente pensa, poderia ter sido eu. Eu ouvi falar da morte de um jovem que, não posso entrar em detalhes aqui, que eu olho para trás do meu passado e eu fazia a mesma coisa que ele. E eu penso, eita, se Deus não tivesse tido misericórdia, teria sido eu que queria morrer desse jeito. Então a gente pensa, e se fosse eu? A gente ouve falar de pessoas que aparentemente estavam saudáveis, tinham uma dieta mais rigorosa, não comia bacon, não comia esses negócios, e morre, fazendo exercício. E a gente pensa, eita, e eu que não me cuido? Então, diante da morte, a gente pensa. O problema é que o luto, se não é muito próximo de nós, dura só de um dia para o outro. Então, diante desse senso comum que nós temos quando tratamos da morte, é que a declaração de Paulo se torna surpreendente. Porque Paulo, diante da morte, meio que vendo ela, não tem aquelas imagens, aquelas coisas que ilustram a morte com o aguilhão lá? Vendo a morte, Paulo diz, morrer é lucro. Como assim, Paulo? Ou ele é doido da cabeça, ou ele tem motivos para pensar assim. E o apóstolo Paulo, ele tinha essa preocupação com a morte, inclusive de conversar com os cristãos sobre ela. Em 1 Tessalonicenses 4,13, Paulo diz assim, irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, dos que morreram, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Então aqui em Tessalonicenses ele vai tratar do assunto da morte. Olha o porquê que ele levanta o assunto da morte. Ele diz assim, irmãos, nós não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito daqueles que morrem, e o contexto é dos que morrem crendo em Jesus. Para quê? Para que vocês não fiquem tristes como os demais. Esses demais é aqueles que não estão em Cristo, que não creem em Cristo. Nós não queremos que vocês fiquem tristes como os demais quando pensam na morte, como os demais que não têm esperança. Então, para Paulo, só tem duas formas de olhar para a morte, de pensar na morte: com ou sem esperança. Não tem meio termo. Ou você olha para a morte, ou pensa na morte, ou fala sobre a morte, ou reflete sobre a morte com esperança, ou você faz isso sem esperança. E ele preocupou com os Tessalonicenses de tratar desse assunto para que, mesmo sendo cristãos, eles não pensassem na morte ou se relacionassem com a morte como aqueles que não têm Cristo e não têm esperança por isso. Então, para Paulo, ou você lida com a morte com esperança ou sem esperança. E aí Pedro diz assim, 1 Pedro 3,15, falando com os cristãos, estando sempre preparados para responder a todo aquele que perdi a razão da esperança que vocês têm. Então Pedro vai dizer que os cristãos precisam estar preparados para quando perguntados, ou quando tiverem oportunidades, saberem explicar aos outros o motivo da sua esperança. Então nós cristãos temos que pensar na morte. Nós também pensamos na morte e temos que pensar na morte. Mas nós não podemos ser como os demais que não têm esperança. Porque para o ateu, se acabou, acabou, então eles vão dizer que não, mas a vida fica sem sentido. E aí eles não têm... Isso gera várias implicações que eu não vou nem entrar no mérito, porque é assunto para a gente ir desenvolvendo. Então, dependendo da forma que você lida com a morte, isso muda radicalmente vários detalhes na sua vida. Muda como você lida quando você ouve falar de mortes no Brasil ou no mundo. Isso muda na forma como você lida com o velório. Olha para você ver como que isso é tão prático. Esse relacionamento com a morte vai mudar como você se comporta no velório. Porque a gente gosta de dizer, não, foi dessa para melhor. Mas nem sempre é verdade. Nem sempre é verdade. São clichês que a gente usa para confortar as pessoas, mas eu já vi pessoas que, mesmo você dizendo isso para elas não se acalmam em velório. Então, não basta ficarmos no clichê. É por isso que, como Paulo diz, nós precisamos ter esperança diante da morte. E como Pedro diz, nós precisamos saber reexplicar a razão da nossa esperança. E aqui eu faço esse link para dizer o seguinte: quais eram os motivos de Paulo então?
Por que então que Paulo chega com ousadia a dizer que morrer para ele é lucro? O que levou o apóstolo Paulo a desenvolver esse relacionamento com a morte? Como Paulo será que responderia a esses dilemas que nós pontuamos aqui? E eu penso que, com o demais da Escritura, nós temos a resposta, a começar com o verso 23 de Filipenses 1. Olha o 23 aí, se você ainda está com a Bíblia aberta. 21 de novo. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo, você está doido? Como assim morrer é lucro, Paulo? Verso 23, ele diz: estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Ele explicou por que para ele morrer é lucro. O microfone, me ajuda aí. Paulo explicou por que para ele morrer é lucro. Ele diz: eu estou cercado dos dois lados. Por que dos dois lados? Porque ele tinha acabado de te dizer: se eu ficar vivo, eu poderei colher frutos entre vocês, continuar a trabalhar para Cristo, em prol do Evangelho e etc. Aí ele diz: mas eu estou cercado entre duas coisas. Paulo diria, numa tradução hoje radical aqui, Paulo diria: eu estou numa sinuca de bico. Eu estou entre duas coisas. E ele diz: permanecer e poder produzir frutos para Cristo. E aí no verso 23, ou eu tenho também o desejo de partir, que no contexto é morrer, para quê? E estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Por que para Paulo morrer era lucro? Porque para o apóstolo Paulo, morrer era encontrar pessoalmente Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é o motivo da esperança de Paulo diante da morte. Jesus Cristo era a razão do porquê ele considerava morrer lucro. Porque ele diz: se eu partir, se eu morrer, eu estarei com quem? Com o meu Senhor. Eu estarei com o meu Cristo. E nessa série eu acho que a maioria dos textos que nós tratamos aqui é baseado no que Paulo falou. Então, para vocês verem como que Cristo era tão maravilhoso, tão amado, tão glorioso para Paulo, fazendo o link com as outras pregações dessa série, que Cristo não era só o melhor da vida. Lembra que ele diz em Filipenses 3 que ele considera tudo perda, tudo esterco por causa de Cristo, para ganhar Cristo e ser achado nele? No capítulo 1 ele vem e diz: é por isso que para mim morrer é lucro. Porque se eu morrer, eu estarei presente, eu estarei pessoalmente com ele. Se eu morrer, se viver é Cristo, morrer também é Cristo. Porque viver é Cristo, é ter ele vivendo em mim, é viver para proclamá-lo aos quatro cantos deste mundo, como eu tenho feito, é viver para segui-lo, é viver para amá-lo, mas morrer também é Cristo. E é ainda melhor. De certa forma ele está dizendo: morrer é melhor do que viver Cristo. Por quê? Porque viver Cristo, eu vivo, ele habita em mim por meio do Espírito. Mas se eu morrer, eu vou vê-lo face a face. Estão entendendo? Viver Cristo, eu sei que ele habita em mim. O Espírito testifica no meu coração de que ele habita em mim e que ele está comigo por todos os dias, de que ele é Emmanuel. Mas morrer é lucro, é ainda melhor. Por quê? Porque eu não preciso viver, vamos dizer assim, pela fé. Como ele diz em 2 Coríntios, eu não preciso ver como pelo invisível. Morrer, eu o verei face a face. Morrer seria deixar agora o invisível e passar a vê-lo visivelmente. É poder viver para contemplá-lo, não pela fé, mas face a face. Morrer seria o fechar, o meu último fechar dos olhos não seria o fim, mas seria apenas o piscar do não estou vendo e agora eu vejo. Você já teve aquela experiência de você estar num lugar e quando parece que você pisca o olho, aparece alguém? Você até assusta? Já teve essa? Paulo está dizendo: para mim morrer é como se fosse isso. Eu não estou vendo ele e se eu fechar os olhos eu o verei. Eu estarei face a face com ele. Paulo diz em 2 Coríntios 5,6. É por isso que ele diz assim: por isso
temos sempre confiança e sabemos que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor. Aí em Coríntios ele fala, nós temos a confiança de que, enquanto a gente está nesse corpo, que é uma forma dele dizer nessa vida, Paulo diz, estamos ausentes do Senhor. Não é que Jesus não está com a gente, não é nesse sentido. O sentido é ausente dele pessoalmente, face a face. E Paulo está dizendo, enquanto eu estou nesse corpo, nessa vida, eu estou ausente dele. Aí ele continua dizendo, sim, temos tal confiança, e olha o que ele diz, e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. Ele diz, eu permanecer nesse corpo, nessa vida, é eu estar ausente dele, eu não posso contemplá-lo face a face. Mas é por isso que nós temos confiança e preferimos partir desse corpo. Para quê? Para que a gente possa habitar com o Senhor. E o habitar aqui é estar face a face com ele. Jesus Cristo é o motivo da esperança de Paulo. Jesus Cristo é a razão pelo qual Paulo considerava morrer lucro. Porque para Paulo, morrer seria encontrá-lo face a face. Seria viver muito melhor do que vivemos aqui. Porque seria viver contemplando ele face a face, vendo-o pessoalmente. Seria estar e poder estar eternamente ao lado dele. Em Romanos 14:7, Paulo diz, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. E aí ele resume, ele diz, é por isso que para mim, viver é Cristo, mas morrer também é Cristo. Porque se eu continuar vivo, eu vou viver para o Senhor. Eu não tenho outra motivação de viver. E aí, semana passada, eu disse, Cristo é a vida, porque é nesse sentido também. A vida que eu agora vivo, eu vivo pela fé em Cristo. Eu não tenho outra razão, outra base em que eu vivo. Então, se eu vivo, se Ele quer que eu continue vivendo mais 30, 40 anos, eu vou viver para o Senhor, é para Ele. A vida que eu tenho é para Ele. Mas aí Paulo diz, mas se morremos, também morremos para Ele. Porque o morrer é o pertencer, é o conhecer, como diz o João Manô. Morrer seria encontrá-lo face a face. Morrer seria estar em um relacionamento com ele ainda mais perfeito. Porque é face a face, é frente a frente. Seria mais ainda pessoal. Imagina o que será contemplar a face de Cristo. É isso que deve encantar o nosso coração. Jesus Cristo é a razão pela qual ele lidava desta forma com a morte. Para ele a morte não era o fim, não era separação, mas encontro e o começo da eternidade face a face com Cristo. Para Paulo, a morte não era separação, não era o fim, pelo contrário, era um recomeço, é um novo começo, é um encontro. Para Paulo, a morte não era um abismo que você cai nele. Para Paulo, a morte é uma ponte em que você atravessa desse estado para um próximo estado que é ainda melhor, que é poder viver para Cristo pessoalmente, contemplando Ele face a face, vendo Ele, contemplando o rosto dele. Eu citei a semana passada, se não me falha a memória, em algumas pregações para trás, e vou citar de novo. Era a mesma fé de Jó. Jó que perdeu tudo, passou por tudo que passou. Como que Jó conseguiu suportar aquilo? Porque para Jó só faltou morrer, sim ou não? Ele perdeu os filhos, ele perdeu tudo. A mulher mandou ele amaldiçoar a Deus e o quê? Morrer. Ele ficou doente de lepra que a gente não consegue nem ter noção do que era lepra naquela época. Do alto da cabeça à planta dos pés. Os amigos vieram e ao invés de consolá-lo, estavam querendo fazer teologia para achar o motivo pelo qual ele estava passando por aquilo. Você deve ter pecado, você deve ter isso, aquilo, outro, e tal. Só faltou para Jó o quê? Morrer. E aí você imagina Jó, perdi tudo, poxa, tá tudo acontecendo. O que Jó pensava? Só falta eu morrer, eu vou morrer. Já parou a pensar nisso? Paulo fala, eu vou morrer, o negócio agora é quando, mas eu vou morrer. E ainda assim a Bíblia diz que ele permaneceu fiel ao Senhor, adorando ao Senhor. Por que Jó fez isso? Jó 19, 25 a 27, Jó diz assim, porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele,
Ou seja, aqui ele está falando, ele estava em estado de lepra, todo desfigurado. Ele diz, revestido este meu corpo da minha pele. Paulo vai falar em 1 Coríntios 15, que é um revestir de um novo corpo que nós teremos. E Jó diz, em minha carne, ou seja, no corpo, verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo. Os meus olhos o verão, e não outros. De saudade, o meu coração desfalece dentro de mim. O que fez Jó superar tudo, inclusive a iminente morte? Só faltava a morte, então ela vai chegar, não tem jeito, não, ela vai me pegar. Só falta eu. Vai acontecer. Jó dizia, eu sei que o meu Redentor vive e que ele vai se levantar ao meu favor e que um dia eu verei a Deus. E eu o verei com os meus próprios olhos. Não serão outros que irão me contar. Eu o verei com meus próprios olhos. Eu o contemplarei. E ele diz, de saudade o meu coração desfalece dentro de mim. É o mesmo sentimento de Paulo. Tem uma música, eita, deixa eu lembrar porque ela é linda. Pensei nela agora. Da Daniela Araújo, que o Leonardo Gonçalves que canta, uma das minhas favoritas, é Sublime. Sublime. Tem um trecho em que ele fala assim, na saudade por alguém que eu ainda não vi. Ouçam essa música, vou mandar no grupo, Sublime, é uma das minhas favoritas. E aí tem um trecho que diz, na saudade por alguém que eu ainda não vi. É o que Jó está dizendo. Na saudade, como o meu coração tá com saudade. Mas ele ainda não tinha visto. Mas é porque quando nós contemplamos o Redentor, e ele se torna vivo para nós, glorioso, maravilhoso, mais real do que essa vida para nós, nós somos tomados de uma espécie dessa saudade. Mesmo nós ainda não o vendo, nós somos tomados meio que uma espécie de saudade por alguém que nós ainda não vimos. Irmãos, não tem como explicar em detalhes. Lembra que Pedro fala para os cristãos, olha, mesmo não o vendo, vocês o amam e exultam de alegria. E sentem também, de certa forma, saudade. E é por isso que a igreja clama, Maranata, ora vem, Senhor. Porque nós somos tomados por essa saudade, mesmo sendo por alguém que nós ainda não vimos. E é por isso que o cristianismo, muitos não creem, porque algumas coisas não têm explicação em palavras. Agora eu finalizo dizendo o seguinte, com 3 pontos. Cristo era a razão para Paulo, porque ele não encarava a morte como fim, como um monstro, como alguém que o iria separar. Pelo contrário, ele encarava como uma ponte, como um abrir das portas. Como alguém que talvez viveu a vida inteira cega e agora os olhos foram abertos. Me lembrei agora de Bartimeu, que era cego. Vocês lembram de Bartimeu? Era cego e ele ouvia falar desse tal Jesus de Nazaré. Eu ouvi falar desse tal Jesus de Nazaré. E quando Jesus passa perto dele, ele começa a gritar a ponto de levarem ele para lá. Jesus pergunta, o que você quer que eu faça? Ele diz, eu quero ver. E tenta imaginar, porque esse Bartimeu, crendo nesse Jesus de quem eu ouço falar, e Jesus então abre os olhos dele, imagina ele abrindo os olhos e a primeira coisa que ele contemplou foi a face de Cristo. Tem um rap trap do 2 metros, vou mandar para vocês também, que ele escreve essa letra sobre Bartimeu. E aí, no final, ele diz assim que ele agora vê, ele era cego, mas agora ele vê, e aí ele diz assim, mas de todas as belas vistas que eu vi, nenhuma delas se compara ao rosto de Jesus. E aí ele coloca na música como se Bartimeu tivesse vivido a sua vida, contemplado coisas belas que ele nunca tinha visto, mas que ele vivesse o resto da sua vida com aquela convicção de que, mesmo agora vendo tudo que ele nunca jamais viu e tudo mais, nada daquelas coisas ainda se comparou com aquela face que ele viu após os seus olhos serem abertos. Essa é a sensação que toma o nosso coração, que deve tomar o nosso coração. Então, pontuando aquelas indagações, como eu penso que Paulo responderia a elas? O que acontecerá após a vida? Existe algo além da vida? E a resposta de Paulo e de nós cristãos é: nós temos certeza que existe algo após a morte, que a morte não é o fim. Isso é uma das coisas que diferencia o cristianismo de todas as outras religiões.
Nós temos certeza, nós vivemos com certeza absoluta de que a morte não é fim. E qual que é a prova? Como que nós afirmamos isso? Paulo diz em 1 Coríntios 15 e 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo, porque ele estava combatendo na igreja, pessoas que estavam na igreja dizendo que não tinha ressurreição, que acabou. Então é o que ele trata em todo o capítulo. E aí ele diz, então peraí, se a sua fé em Jesus é só para essa vida, e aí depois que morre acabou, então nós somos miseráveis, então nossa fé não é válida. E aí ele diz no verso 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que morrem, ou dos que dormem. O que Paulo está dizendo? Não, vocês estão errados. Cristo ressuscitou, e o fato de que Cristo ressuscitou é a prova de que a morte não é o fim, é a prova de que existe algo após a morte, de que a verdadeira vida está após a morte. Ele ressuscitou para isso, para ele ser as primícias. O que significa isso? Para que ele seja o primeiro. Outro verso da Bíblia, se não me falha a memória, foi Paulo quem disse, ele chama Jesus de o primogênito dentre os mortos. O que isso significa? É como se Jesus tivesse sido o primeiro a ressuscitar, e Deus ressuscitou Jesus para nos dar a boa notícia de que assim como Deus ressuscitou Cristo, todos aqueles que morrem em Cristo serão ressuscitados. Nós vamos ser ressuscitados. A morte não é o fim, a morte não é um ponto final, a morte é um ponto e vírgula. E você sabe que ponto e vírgula é diferente de ponto final. A morte é um ponto e vírgula, é um fim, mas entre aspas, não é um fim definitivo. Então, por quê? Como nós temos certeza? Porque nós cremos num Jesus que ressuscitou, meu Deus do céu. A gente foca muito na morte de Jesus e não tem nada de errado nisso. Mas se a gente lê várias passagens, inclusive em Coríntios, o foco da pregação dos apóstolos era a ressurreição. Porque a ressurreição também é importante, e às vezes nós falamos muito pouco nela, porque a ressurreição é a primeira coisa, a prova de que a morte não é o fim, a prova de que Cristo Jesus venceu a morte, de que o último inimigo que é a morte, Cristo também venceu. Na cruz, com a sua morte, ele não só pagou o preço pelos nossos pecados, mas ele também venceu o último inimigo que é a morte. Ele venceu ela, ele venceu o poder da morte. E aí eu tinha colocado na frente, eu vou ler agora. É por isso que Paulo diz assim, em 1 Coríntios 15, inclusive. Cadê? Está aqui em algum lugar. Versos 55 a 57, Paulo diz assim, onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo venceu a morte, não só o pecado, o diabo, mas a morte também. É por isso que nós não precisamos ter medo da morte. E aí o texto que eu li para vocês de Hebreus, capítulo 2, verso 14 e 15, o autor diz assim, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E aí o texto que eu já tinha lido, e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Cristo também morreu, venceu a morte, não só o pecado, mas a morte, tirou o poder. É como se Cristo viesse e tomasse o aguilhão da morte. Ele toma dela e diz, o seu poder para matar acabou. Eu tomei, eu venci. Você não tem mais poder de vencer. E é por isso que nós temos esperança, porque sabemos que a morte não é fim. Porque Cristo venceu a morte. E porque nós sabemos que ele venceu a morte também, nós não a tememos. Porque nós sabemos que ela já não tem mais o poder de nos separar eternamente de Deus. É por isso que Romanos 8, e a canção que nós cantamos, ele diz que nem a vida, nem a morte, nada nos separa de Cristo. A morte deixa de ser separação. E ela se torna para nós agora apenas uma ponte. Apenas uma porta aberta, para então sermos perfeitamente unidos a Ele face a face pessoalmente. Essa é a forma que lidamos com a morte. É por isso que nós não podemos temer a morte,
Cristão não pode ser um... Como é que é a palavra aqui? Cristão não pode ser um tanatofóbico. Ele não pode ter tanatofobia. Porque nós lidamos com a morte de forma diferente. Tem um puritano que escreveu um livro que o título ele deu de A Morte da Morte na Morte de Cristo. Através da sua morte, ele venceu a morte e matou a morte. É claro que nós ainda sofremos com ela nesse âmbito físico. É o que a Bíblia vai chamar de primeira morte. A primeira morte permanece, que é essa morte do corpo, desse estágio da vida. Mas a morte definitiva, a separação eterna, a segunda morte que Apocalipse diz, vou ler o texto aqui, nós não sofremos mais. E é por isso que, e na verdade, por que nós não tememos a primeira também? Porque se eu morrer a primeira morte, eu estarei pessoalmente com ele. É por isso que Paulo lá em Tessalonicenses vai falar que nem todos, em Coríntios 15, Paulo vai dizer, eu sei que nem todos morrerão. Vai existir uma geração que vai estar viva quando Cristo voltar. Mas eu penso que Paulo diria, mas aqueles que fazem parte da geração que vão morrer é melhor do que aqueles que ficarão esperando. Por quê, irmãos? Porque nós acreditamos, e aqui falando da confissão da nossa igreja, nós não acreditamos que quando você morre, você entra num sono profundo até esperar Jesus voltar e só então você ressuscitar. Nós cremos, inclusive por essas passagens, que se você morreu aqui, você encontrou Cristo lá. E de que o céu, inclusive, é temporário. Nós não viveremos eternamente no céu, nós viveremos nessa terra, na Nova Jerusalém, em novos céus e nova terra. Mas aqueles que morrem em Cristo antes da segunda vinda dele, esses sim estão lá, no seio de Abraão, como diz a parábola lá do rico e do Lázaro. Então nós estaremos, os que morrem como Paulo, Abraão e todos os que já morreram no Senhor, eles estão vendo o Senhor face a face. Literalmente nós, os que cremos em Cristo, podemos dizer, quando um de nós morre, partiu dessa para melhor. Porque de fato eles estão melhor do que nós, porque eles já estão contemplando a face do nosso Senhor. E nós teremos que esperar, ou morrermos, ou Cristo voltar. E aí, o certo é nós termos esse mesmo dilema. Olha, no fundo, eu acho que eu teria... E aqui eu tentei lembrar, e eu ouvi o pastor Antônio Carlos Costa, que eu mais gosto de ouvir ele. Ele, até perguntei ele no Instagram e não me respondeu. É tanta gente, né? Mas tem uma das pregações que eu não lembrei qual que é, que ele cita John Flavel, que foi um cristão também dos séculos passados. Ele diz que John Flavel chegou a dizer que por um momento ele contemplou a face desejável ou amável, não lembro, da morte. Olha que paradoxal. Você chegar a um ponto de que, de certa forma, você contempla a face amável ou até desejável da morte. Por quê? Porque você sabe que morrer seria vê-lo face a face. Então, de certa forma, os cristãos, de certo sentido, em algum momento ele pode até mesmo desejar a morte, mas não para escapar. Entende como que os cristãos, eles não são escapistas. Eles não são como aqueles que, eu queria morrer, eu tinha que morrer, ou às vezes estão passando por tanta situação que eles querem morrer para acabar com aquilo. Eu vou morrer porque eu quero acabar com isso. Não! O cristão não é assim, porque ele não quer a morte para escapar dela. Se o cristão em algum momento deseja a morte, é para que ele possa ver Cristo face a face. Essa é a diferença. É isso que tem que tomar o nosso coração. Não o escapismo. Paulo não desejou a morte porque ele estava preso. Eu estou preso, talvez eu vou sofrer. E se eles decidirem me matar crucificado? Ele não desejou a morte para escapar do sofrimento. Ele desejava a morte para encontrar Cristo. Para encontrar Cristo. Então, nós temos certeza de que existe algo depois da morte, que a morte não é o fim. Em segundo lugar, nós temos certeza que haverá juízo, que não haverá juízo para nós que estamos em Cristo Jesus. Porque Cristo já venceu a morte e já pagou o preço pelos nossos pecados, haverá um juízo final, mas não para nós. Ele diz em Romanos 8:1, agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por que eu não temo a morte?
mesmo sabendo que existirá um juízo final, porque eu estou em Cristo. E Ele já pagou o preço pelos meus pecados, e Ele já venceu a morte, portanto eu não tenho o que temer. O que para muitos será dia de desgraça, dia de eles desejarão a morte e ela não encontrarão mais, dia de juízo, de ranger de dentes, como diz Apocalipse. Para nós não. Para nós será o melhor dia do mundo, o melhor dia de toda a história, e na verdade é ali que vai começar os melhores dias da nossa vida. Na verdade nós nem contaremos de tão maravilhoso que vai ser. A gente fica preocupado, mas não vai ter dia, não vai ter hora, não vai ter mês. A gente fica com medo, às vezes, de ser entediante. Não será, porque estaremos contemplando o Cristo. Meu filho, se tiver relógio, a gente vai pegar e vai jogar ele longe. Eu não quero nem contar as horas. Você já fez algo ou esteve com alguém que você não queria nem que as horas passassem? Se você já chegou a ter isso com um ser humano dessa vida, quem dirá com Cristo, o Senhor da nossa vida? Sabe por que não vai haver juízo? Porque na cruz, o coração de Cristo foi colocado na balança. A balança da pena? Seu coração não vai ser colocado na balança. Porque o de Cristo já foi colocado por você. E o coração de Cristo foi mais puro, mais leve do que a pena. Sem dúvidas. Sem dúvidas. E é por isso que quando você chegar lá, quando você chegar a encarar a morte de frente, ela simplesmente vai te dar as boas-vindas e vai falar: entre para o gozo do seu Senhor, para o reino que está aguardando vocês. Ela vai ter que abrir a porta para a gente. Por quê? Porque o coração de Cristo já foi colocado na balança. E tudo que ela tem que fazer é abrir as portas da eternidade para a gente. E é isso que ela é. Ela é o porteiro que abre a porta para a eternidade, para que o contemplemos face a face. Apocalipse 26 diz: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem poder, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. E nós, por último, temos a certeza de que o que nos aguarda após a morte é muito melhor do que nessa vida. O que nos aguarda é consolo e descanso. Enfim, poderemos descansar. A história que Cristo contou do rico e do Lázaro, no verso 25, Deus diz assim: mas Abraão disse: filho, falando com o rico, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Lembra que na história Lázaro era um mendigo que desejava as migalhas do rico e nem isso tinha, e a única coisa que ele tinha de consolo na vida eram os cachorros que vinham lamber suas feridas. Aí Abraão disse: ele só recebeu males nessa vida. Aí Abraão continuou dizendo: agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. Lá nós seremos consolados. Apocalipse 21 diz que ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e já não existirá o quê? Morte, nem luto. Ou seja, nem a sua morte, nem a morte de alguém que você ama, porque não vai ter luto. Não haverá dores, não haverá pranto, porque as primeiras coisas passaram. E o que é mais maravilhoso é o que haverá a contemplação de Cristo face a face. Apocalipse 22, 3 a 5 diz assim: nunca mais haverá qualquer maldição, porque a morte é uma maldição, fruto da queda. E aí Apocalipse está dizendo: nunca mais haverá qualquer maldição. Nela, na cidade, estará o trono de Deus e de Cristo. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face, e a sua testa terão gravado o nome dele. Então já não haverá noite, e não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo sempre. Para os cristãos, morrer é Cristo. Por isso eles não temem a morte. O máximo que você pode ter é medo de como você vai morrer. Igual uma das mortes que eu não quero ter é afogado. Eu tenho pavor de água. Eu não imaginar, para mim não dá não. Mas percebe como que não é o medo da morte em si, mas o do como, que é natural. Se você tem medo de morrer de alguma forma, eu tenho medo de altura, de eu subir, cair de lá.
Ok, tudo bem. Dependendo do lugar que você mora, eu tenho medo de desabar alguma coisa e tal, então muda de lá. Ok, isso é normal. Mas da morte em si, do que será depois, se terá algo depois, nós não podemos. Porque nós, assim como Paulo, temos motivos suficientes para termos esperança. E uma esperança confiante de que nem a vida e nem a morte, nada nos separará do amor de Cristo. Pelo contrário, a morte para nós é lucro. Porque o fechado olho aqui, no exato momento, é abrir e contemplar a face daquele que nós viveremos toda a eternidade para contemplar. E não só viver para Ele, mas morrer por Ele também. E aí não haverá mais morte, não haverá luto, tudo vai ter ficado para trás. E nós o veremos por toda a eternidade. Que possamos já não esperar esse dia, mas já começar a viver hoje, crendo nessa verdade. Para que possamos dizer como Paulo, se eu vivo para o Senhor. Viver é Cristo, eu vivo para Ele. Mas morrer seria ainda melhor, seria lucro. Porque então eu deixaria esse corpo e eu estaria face a face com Ele, desde já. Vocês teriam que passar aí mais alguns anos, então eu estaria muito melhor. É por isso que velório de crente mesmo tem que ser alegre. Não tem o mesmo peso de que um velório de alguém que não estava em Cristo. Porque o velório do crente nós temos que nos alegrar porque ele está melhor do que a gente. Nós não precisamos ser tomados de incerteza. É claro que pode haver choro no sentido de que não desprezamos que é uma pessoa querida que deixou a gente. Certo? Ok. Mas no fim de tudo nós temos a esperança de que, inclusive, veremos essa pessoa novamente. Lembra que eu citei a história de Davi, que quando a criança morreu ele arruma todo e ele diz, eu ainda vou ver ela. Eu vou até ela, mas ela não virá a mim. Quando Jesus chega até Marta e Maria e Lázaro já havia morrido 4 dias, Jesus diz para elas assim, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você crê que eu sou a ressurreição e a vida? E Marta diz, nós cremos. Nós cremos que naquele dia o nosso irmão vai ressuscitar. E aí no caso de Lázaro, Jesus não estava falando daquele dia. Jesus estava falando de que ele iria ressuscitar ele naquele momento. Mas Jesus nem sempre ressuscita os que morrem nele, como fez com Lázaro. Mas a fé que Marta e Maria tinham, nós podemos ter, tanto para nós quanto para os outros. Ainda que morramos a primeira morte, nós sabemos que naquele dia nós ressuscitaremos. Nós já o veremos face a face, e o que ainda vai ser melhor, nós ressuscitaremos e teremos nosso corpo transformado. E então viveremos o contemplando face a face por toda a eternidade. Vamos orar. Coloque a sua mão no seu coração e peça ao Espírito Santo para guardar essa palavra, para tatuar essa palavra no seu coração e para te ajudar a crer de verdade e a viver baseado nessa maravilhosa verdade e nessa maravilhosa boa notícia. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa maravilhosa notícia, que é o fato de Cristo ter morrido não só pelos nossos pecados, mas que na sua morte também ele venceu a morte. Que por causa dele, porque o coração dele foi pesado na balança, nós não precisamos temer a morte. Não precisamos temer porque sabemos que a morte não é o fim. Não precisamos temer porque sabemos que o pós-morte será ainda melhor do que viver para Cristo nessa terra. De que nós podemos ter certeza que viveremos com Ele na eternidade e que se morrermos aqui a primeira morte, então estaremos melhor que os nossos irmãos que ficarem, porque estaremos já o contemplando face a face. Ah, Jesus, Espírito Santo nos ajuda a crer nessa verdade, a viver crendo nessa verdade, para que, seja vivendo ou morrendo, sejamos de Cristo, sejamos do Senhor, como o apóstolo Paulo diz. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vocês. Ide-vos em paz, que o Senhor seja com vocês e que vocês, quer vivam, quer morram, vocês sejam do Senhor. Deus abençoe.